Boa noite a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui presentes, participando desse momento, que é muito importante para todos nós. Agradecer a vocês que vieram para me ouvir. Sinto-me honrado e prestigiado com a presença de todos e todas. Eu vou evitar de mencionar nomes de pessoas, porque tem tantos colegas aqui com funções importantes no nosso meio, que com certeza eu iria cometer alguma gafe deixando de mencionar um ou outro. Mas, de qualquer forma, sintam-se todos cumprimentados e com o meu respeito, humildade e consideração. Quando me convidaram para vir fazer essa palestra, eu falei, puxa vida, eu já falo tanto por aí, né? Dou tanta entrevista, participo de tantas reuniões e tal, mas a primeira palestra do ano, como a maioria dos palestrantes estão viajando, todo mundo de férias, passeando, eu falei, bom, então eu vou, que pelo menos a gente não falha com a carta nobre, né? Vamos continuar. E aí surgiu um tema que foi muito interessante, que é essa questão dos aplicativos aí, que está trazendo tanta preocupação a um grupo de colegas. Eu vejo que boa parte não se incomoda, mas existe uma parte que está incomodada. E aí eu falei, puxa, é um tema que seria interessante. Então eu quero tecer aqui alguns comentários com vocês. É claro que nem tudo que a gente fala agrada a todos, e nem tudo que se diz, né, todos concordam. E é muito bom que exista a polêmica para que a gente possa debater e o assunto seja cada vez mais bem explorado, né? Eu não estou aqui com a pretensão de buscar unanimidade de maneira nenhuma. Até porque uma reunião sem um debate, sem uma discussão, é uma reunião perdida, eu diria. Mas é importante nós entendermos, em primeiro lugar, a razão da nossa existência, né? Por que existe o corretor de imóveis? Que história foi essa do Estado brasileiro criar uma profissão de intermediadores de imóveis? A interpretação, ela tem sido ao longo da história sempre como uma categoria que foi criada muito parecido com a atividade do vendedor, né? Que os corretores, então, seriam vendedores de imóveis. Isso daí pegou demais. É um negócio difícil até de se resolver, essa interpretação negativa. Não que seja depreciativo ser vendedor, absolutamente. Aos vendedores, todo o nosso respeito, porque eles constroem o progresso e o desenvolvimento da nação. É o vendedor que gera emprego e renda para quem tem lá atrás, lá da máquina, lá na indústria, os empresários. Se não é o vendedor lá na rua, nada anda. Então, portanto, aqui todo o nosso respeito e consideração àqueles que vivem de venda. Mas o nosso caso não é venda. E é importante que a gente entenda isso e que a sociedade também entenda. Quando o Estado brasileiro achou por bem organizar essa atividade, criar essa atividade profissional, foi porque o próprio Estado constatou que no desequilíbrio cultural, econômico das pessoas, sempre acabava por gerar injustiça social. O mais culto se aproveitando do menos culto. É o mais perspicaz se aproveitando daquele menos perspicaz. Então, o que nas transações imobiliárias, que são transações que sempre envolvem muito dinheiro, e na maioria das vezes tudo aquilo que a pessoa consegue reunir ao longo de sua vida está envolvido ali naquele momento, naquela transação. E prejuízos houveram, e foram de grande monta. Se vocês puxarem pela memória aqui, os anos 50, 60,
foram muito tensos na produção de loteamentos em todo o Brasil. As companhias colonizadoras, né, lotearam o Brasil todo, os corretores é que buscavam pessoas interessadas em colonizar cidades. Né, tá? E o Paraná é um exemplo, né? O Paraná foi inteirinho construído através de companhias colonizadoras. E nós, corretores de imóveis, é que levamos a população para lá, porque lá não tinha nada. E isso é uma história recente, que se iniciou aí nos anos 40. E o abuso do conhecimento, o abuso da cultura sobre aquele deficitário foi muito grande. E aí o Estado resolve criar um profissional para que as pessoas pudessem se socorrer desse profissional no momento da transação imobiliária, para que ele tivesse protegido o seu patrimônio. E naquele momento da criação da nossa atividade profissional, foram ouvidos os corretores de imóveis da época que exerciam a atividade sem a sua regulamentação. E através das análises feitas, das atividades acadêmicas, né, que envolve essa atividade profissional, chegou-se à conclusão que não haveria necessidade de ter curso, de se criar um curso superior, que seria possível um curso de técnico, para que pudesse as pessoas ter protegido o seu patrimônio no momento da transação. Então criou-se essa matriz curricular aí com noções de direito, imobiliário, arquitetura, engenharia, tem uma série de questões aí, são inúmeras as matérias que tem que se estudar para chegar ao diploma de técnico em transações imobiliárias. E dali julgou o Estado que estaria suficiente para que as pessoas estivessem protegidas da desonestidade do outro. Então criou-se esse profissional. E normalmente o que é? Vamos proteger a parte hipossuficiente. Então estabeleceu-se já por usos e costumes de quem remuneraria o corretor seria aquele que estivesse vendendo, até porque aquele que é o contratante não tivesse que ter a despesa, porque é o hipossuficiente e tal. E o mercado foi por aí, mas com esta liberdade da cobrança da remuneração da parte que nos contratasse. E assim foi. Só que, aí eu digo até que é culpa nossa, aquele perfil de vendedor, ele pegou demais na nossa categoria. E aí começaram, então, a esquecer que o corretor estava ali como um assessor técnico, como um consultor técnico, e passaram a vê-lo mais como um vendedor, um empreendedor que pudesse fazer com que os imóveis fossem vendidos mais rapidamente. E aí os incorporadores, construtores, todos nos procuravam sempre na medida em que tivéssemos mais capacidade e velocidade de venda. E essa coisa pegou. E acaba que chega num momento que a sociedade e os próprios corretores se esquecem de que não somos vendedores, que somos assessores, somos consultores. E é uma atividade complexa e difícil, por quê? Quando você recebe uma incumbência para intermediar a venda de um imóvel, aquele que lhe trouxe o imóvel e deixou a seus cuidados, ele é o seu cliente. Então, a ele nós estamos submetidos, tanto pelo Código Civil Brasileiro, pelo Código de Ética do CRES e toda a legislação que compõe nossa atividade. A ele devemos toda a nossa fidelidade, seriedade, respeito e tudo mais. E é interessante que a partir do momento que entra no nosso escritório aquele que está interessado na aquisição daquela propriedade, quer comprar aquela propriedade, a ele igualmente nós devemos também
toda a obrigação do Código Civil, do Código de Ética e de toda a legislação. Obrigações idênticas que temos com aquele que está vendendo, nós temos com aquele que está comprando. E é claro que é uma atividade dificílima, porque nós estamos entre duas partes com interesses totalmente antagônicos. Aquele que está vendendo quer o maior preço possível e aquele que está adquirindo quer adquirir pelo menor preço possível. E nós ali no meio não podemos deixar aquele que vende vender por preço inferior ao que vale e não podemos permitir que aquele que compre pague acima do valor que vale. Então vejam vocês, né? A sociedade não sabe disso, ninguém sabe disso. E o mercado imobiliário é um mercado de venda, né? Vamos rodar, vamos fazer a coisa crescer, tem que girar. Né? O VGV tem que ter venda, tem que ter velocidade. E isso é muito ruim para nós, corretores, e para a nossa imagem. Porque se o cliente tivesse a consciência de quando ele entra no nosso ambiente de trabalho, ele está entrando num ambiente parceiro dele, num ambiente que é dele, que está ali para trabalhar para ele e defender os interesses dele, a nossa figura seria totalmente diferente perante a sociedade. Mas é que a maioria entra lá nos vendo como vendedores. E aqueles que são os proprietários e principalmente os profissionais de mercado, nos vê também como vendedores e sabendo das dificuldades que temos no dia a dia da nossa atividade, acabam por vir com exigências absurdas. Nós temos clientes que não querem assinar um documento de autorização, de intermediação, se comprometendo com todas as questões relativas à nossa prestação de serviço. Procuram de todos os meios escapar de assinar, que é com a segunda intenção de provocar dano, ou ao corretor ou àquele que está adquirindo. A coisa não fica bem explicada, porque as pessoas desonestas gostam que as coisas sejam feitas assim, sempre com uma margem para dar discussão. Mas não foi isso que ele falou, não foi isso que ele disse que ia ser diferente. Por isso que nós temos que fazer tudo preto no branco, escrito e assinado, para dizer, olha, o que combinamos está aqui. Saiu fora daquilo que está escrito, então vamos debater lá na justiça, mas não pode deixar a palavra do corretor na palavra, nós temos que escrever, para garantir o nosso direito e garantir o direito das pessoas que estão confiando no nosso trabalho. E aí isso é muito importante, porque nós temos no decorrer da transação inúmeros segredos das partes que nós não podemos revelar à parte contrária de maneira nenhuma, porque senão vai gerar prejuízo, gerar problema. E pela experiência de vida que a maioria aqui tem na atividade profissional, nós também sabemos que dificilmente você pode liberar o contato das partes antes que a transação esteja definida. Porque se as partes fizerem contato, vai ter problema. Brigam demais, discutem demais, e aí o negócio acaba não acontecendo. Quando você revela para o comprador a opinião do proprietário com relação à proposta dele, se você revelar, ele não faz mais negócio. E se você revelar para o proprietário os comentários que o interessado, o comprador, está fazendo a respeito da propriedade dele, também dá briga, não sai mais negócio. E aí é uma coisa interessante, porque você vê, a criação da atividade foi feita com a proposta de ter um profissional que ia proteger duas partes. Duas partes fora de sintonia, em todos os sentidos. E independente das diferenças sociais, econômicas, culturais das partes, o legislador pensou, tem que ter esse profissional aqui no meio para ele manter o equilíbrio da transação.
Senão não sai negócio. Se não sai negócio, a economia não roda, né? Não gera emprego, não gera renda. Por isso é importante demais o nosso trabalho. Protegemos as pessoas, ambas as partes, e promovemos o desenvolvimento econômico e a geração, né, de emprego e renda para a sociedade. Então, a nossa atividade profissional é importantíssima no aspecto econômico e no aspecto social. Só que a sociedade não sabe disso. E desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito comum nos jornais. Na minha época era o Diário Popular, tinha também Notícias Populares, o Estadão e a Folha de São Paulo eram os principais jornais que tinham anúncio de imóveis. Naquela época, no Notícia Popular, eram os anúncios lá da Praia Grande, né? E no Estadão eram os anúncios aqui do Jardim Europa. Então, cada público, cada leitor tinha a atividade como era. E era assim, né? Você pagava de acordo com o local. E era muito comum naquela época anúncios assim, né? Vendo, tratar direto com o proprietário. E tinha uns anúncios que vinham assim, vendo, não atendo corretores. E isso eu cansei de ver ao longo da minha vida. E o tempo passou. Desde que eu me entenda por gente, lá por volta de... que eu via esses anúncios, foi por volta de 1962, 63, foi quando isso era muito forte, né? O Estadão é apelidado de Estadão porque ele era dessa grossura, tinha 400, 500 páginas, né, de anúncios de imóveis no jornal Estadão. E desde aquela época eu vi isso. E ao longo do tempo, e hoje tem aqui colegas que já têm a mesma idade que eu, e viram isso acabar. Acabaram-se os anúncios dos jornais, acabaram-se alguns jornais, foram extintos, e a profissão de corretor de imóveis só cresceu. A profissão do corretor de imóveis só ficou mais cobiçada, tanto é que, mesmo numa crise como essa que estamos atravessando, é grande o número de novos corretores, de pessoas que vêm para se inscrever. Muito pequeno o número daqueles que estão cancelando suas inscrições, por incrível que pareça, foi menor em 2016 do que 2015, e aumentou exponencialmente o número de jurídicas. Você vê que o mercado está interessante. Então, a nossa profissão, ela tem por natureza uma importância social, econômica e de segurança patrimonial muito forte, que a sociedade começa a entender. E aí as pessoas falam assim, puxa vida, por que em alguns países ninguém compra um imóvel se não for por intermédio de corretor de imóveis? Porque lá eles conseguiram passar essa mensagem para a sociedade. Porque a legislação, você pega os Estados Unidos, que é sempre usado como fonte de referência. A nossa legislação da atividade profissional no Brasil é muito superior à deles lá. Agora, o código de ética da associação deles é muito rígido. E por ser uma associação, quando a pessoa erra, eles botam para fora na hora, não tem muita conversa. É diferente, né? Daqui, quando a pessoa erra e vem para o CRES, tem inúmeros recursos, até você conseguir eliminar a pessoa definitivamente, vai um tempo danado, né? Então, é muito diferente. Lá, a legislação é mais branda, a nossa aqui é muito mais rigorosa. Só que lá é uma associação, e a associação faz o que quer, permite quem entra e tira com a maior facilidade do mundo, que é a associação, né? Então, não cabe o Estado interferir. E com isso, apesar de que apenas 1/3 dos corretores são associados, mas o negócio imobiliário está na mão desses que são associados.
porque a sociedade também não busca quem não está inscrito lá na associação, porque sabe que não está submetido àquele código de ética. Mas 99% das transações são feitas através de corretor, sem obrigatoriedade nenhuma de ter que ir atrás de corretor. Aqui no Brasil nós temos alguns estados em que a autorização de intermediação com exclusividade, ela vale. Não há nenhum negócio sem que seja assinada uma autorização de intermediação com exclusividade em alguns estados brasileiros. E por que em outros isso parece até um bicho-papão, né? Uma coisa difícil de conseguir, o cliente não quer e tal? Usos e costumes locais. Né? E todas as vezes que você faz um apelo para que o código de ética prevaleça sobre usos e costumes, a legislação prevaleça sobre usos e costumes, tem uma gritaria danada. Todo mundo quer ver a coisa boa, mas não quer fazer da maneira certa. Porque da maneira certa fica muito equilibrado, e fazendo aquele que faz de maneira errada, ele, de uma forma mais rápida, consegue obter mais sucesso e depois afunda. Enquanto que aquele que tem a paciência de fazer a coisa certa, ele só vai no crescente e cada vez mais consolidado. Mas o interessante é que acabaram-se os jornais, a nossa profissão cresceu, e aí começaram a aparecer os aplicativos que proporcionam o contato do proprietário com o eventual interessado. E esses aplicativos, eles vieram aos montes, e não é só no Brasil, é no mundo inteirinho, né? No mundo todo. E isso trouxe preocupação para alguns colegas, mas agora eu fico por imaginar que diferença tem do aplicativo para aquele anúncio do jornal, que a pessoa se coloca... Aqui mesmo, perto do Cresce, eu passei hoje, estava vendo aqui, tem um bocado de placa aqui, vende-se tratar direto com o proprietário. Muitas placas assim. Mas você vê que a placa está empoeirada, o imóvel está abandonado e ele não vai conseguir fazer negócio. Porque é muito difícil. E não adianta as pessoas quererem enfeitar a situação, porque o ser humano, ele é por natureza desonesto, as pessoas são desonestas. E quando ele enxerga a possibilidade de obter uma vantagem indevida sobre o outro, ele vai tentar. Ele vai tentar, ele vai fazer. E vão ter problemas. Nos Estados Unidos, por que os corretores levam uma vantagem muito boa? Igual aqui. Se der problema, eu estou comprando diretamente com o proprietário e deu problema, ou eu estou vendendo diretamente para o interessado e deu problema, o que eu tenho que fazer é entrar com uma ação judicial para resolver o meu problema. Agora, se eu estou fazendo por intermédio de um corretor de imóveis, muda totalmente a figura. Quem responde para mim é o corretor, só que lá o corretor tem seguro de responsabilidade civil e é obrigatório que ele tenha, ele não pode trabalhar sem. Não renova a licença se não tiver recolhido, pago, o seguro de responsabilidade civil. Então, se eu fizer através do corretor e der problema, eu vou ser indenizado. Por isso eu não dispenso o corretor. E aqui no Brasil é igualzinho, só que a justiça é muito lenta e as pessoas sabem disso. Se ele for acionar o corretor por algum problema que deu, vai ficar anos e anos aí na justiça e não se resolve. Como fica também a nossa remuneração na mão daquele que não nos pagam, quando a gente entra na justiça, fica lá anos e anos sem resolver. Né? Então, isso provoca essa dificuldade. Mas os aplicativos, da época que eles começaram a surgir, já vieram quantos aplicativos que vieram, desapareceram, sites, então, de venda, portais imobiliários, impressionante.
Já teve portais aí gigantescos em todos os estados brasileiros. Sempre teve um lá que se destacou, já fundou, acabou, sumiu. E os que existem hoje, existem todos à custa de muito dinheiro. Vão injetando dinheiro, injetando na expectativa de que um dia aquilo vai dar certo, que vai rodar, e não roda. É um mercado complicadíssimo. Bom, aqui entre nós corretores, vocês vejam como é pequeno o número de colegas bem-sucedidos na nossa atividade profissional. Como é difícil, né, você encontrar alguém bem-sucedido, que está tranquilo, que conseguiu realizar um patrimônio e tal. Porque é uma atividade dificílima, é um mercado complicadíssimo. Agora imagina vocês se um aplicativo vai substituir o trabalho do corretor. Que bobagem! Você só vai provocar atritos entre as pessoas. Imagina só um corretor quando vai levar um cliente num imóvel, que ele faz a identificação do cliente lá no seu escritório, assina a ficha de visita direitinho, ele está entrando numa casa de família e levando uma pessoa estranha, ninguém sabe onde é que veio e para onde é que vai. Nós já temos essa responsabilidade. Agora, imagina um aplicativo, você combinar com uma pessoa por aplicativo e abrir a porta da sua casa para essa pessoa. Imagina com tanto estrupador que tem por aí, com tanto pedófilo, ladrão, sequestradores, tudo que se pensa de ruim, né? Como é que você vai abrir a porta da sua propriedade para entrar uma figura que você não conhece, que veio lá através de um aplicativo? Então, esses aplicativos, eu acho que, eu já usei esse termo, eles são natimortos, né? Isso vem, fica um pouquinho e desaparece, não consegue progredir. Um ou outro aplicativo fica um pouco mais tempo no mercado, sabe por quê? Os corretores é que fazem propaganda deles. Os corretores ficam passando um para o outro, olha que absurdo, estão acabando com a nossa profissão. Olha só, esse aplicativo fazendo isso e o Cresce não faz nada para proteger a gente. E aí as pessoas vão ficando conhecendo o aplicativo, fica todo mundo curioso e o aplicativo fica famoso. Porque nós, corretores, estamos fazendo propaganda. Eu nunca vi em minha vida, e acompanho isso de perto, um comentário de um leigo a respeito do aplicativo. Só vi de corretores. Só de corretores. E aí tem alguns proprietários de aplicativos que têm uma certa vivência. Lá em Buenos Aires seriam chamados de milongueiros, aqueles que dançam tango na beira do cais de madrugada. E aí eles descobrem que o corretor se irrita com o aplicativo e fica provocando os corretores, encaminhando o aplicativo para a página do corretor, e aí o corretor mete o pau e aquilo esparrama. Quando o corretor fala, e o corretor sempre tem 5 mil, 6 mil, 10 mil seguidores no seu Facebook, um comentário que ele faz vai para aquele montão de gente. Aí o dono do aplicativo, com aquela malandragem toda que ele adquiriu ao longo de sua vida, ele faz isso. Ele fica cutucando os corretores para o corretor fazer a propaganda gratuita para ele. E como eu sou jornalista, eu posso falar com conhecimento de causa, porque, afinal de contas, não estou exercendo hoje a atividade profissional, muito embora tenha o meu registro, no MTB, no Ministério do Trabalho, mas trabalhei durante 17 anos na imprensa. E a imprensa se deixa levar. Se vocês analisarem as bobagens que foram escritas, é uma coisa verdadeiramente absurda. Então, quando eu leio alguma notícia, em revistas de grande circulação e emissoras de TV de grande sucesso aí, eu fico boquiaberto como é que
os redatores, os editores, se deixam levar por aquela bobagem e fazendo assim um sensacionalismo. E eu não sei, olha que coisa interessante, né? Eles dão destaque dado daquilo que pressupõe a extinção da nossa atividade profissional. Sei lá, será que a gente incomoda tanto assim a sociedade? Não sei, porque para que fazer isso? Né? Os jornalistas, nesse caso dos aplicativos, eu digo sem medo de errar, todas as notícias que foram dadas estão erradas. Todas as notícias que foram dadas estão distorcidas. E eu falo isso em público, em qualquer lugar, e gostaria de ser chamado em juízo para comprovar o que eu estou dizendo, para mostrar para eles que eles foram, eu não digo enganados, porque são inteligentes demais para serem enganados por um negócio tão básico como esse, mas eles foram coniventes com alguma coisa que buscou prejudicar a nossa atividade profissional, que é uma atividade profissional histórica, de grande relevância social e econômica, e formada por um grupo de pessoas que são sérios, são honestos. Porque os processos que nós temos aqui no Cresce, boa parte deles é o cliente desonesto querendo levar algum tipo de vantagem indevida sobre o corretor de imóveis, não é o corretor que errou. Poucos são os casos. E eu vejo alguns colegas criticando o Cresce porque fiscaliza o programa Minha Casa Minha Vida. Nós fiscalizamos porque saiu na televisão e nos jornais que as falcatruas que estavam acontecendo no programa era por parte dos corretores de imóveis. Eu sabia que não era. Aí que eu procurei a Caixa para fazer o convênio para que nós pudéssemos fiscalizar e mostrar para a sociedade que não são os corretores que estão cometendo desonestidade no programa. E conseguimos, graças a Deus. E a cada denúncia que chega, nós já fizemos milhares e milhares de fiscalizações. Quando você encontra alguém que cometeu alguma desonestidade, é pseudo-corretor, mas não corretor. Digamos, de cada 1000, você vai pegar um corretor, se pegar. Então, eu faço questão dessa fiscalização, que é para poder respaldar a nossa integridade, a nossa seriedade, para quando alguém falar, a gente ter condições de comprovar que não há desonestidade por parte do corretor. Então, colegas, eu acho que nós temos muito o que comemorar. Agora, o que nós não podemos mais fazer, o que não devemos fazer, nunca devia ter sido feito, é comentar esses aplicativos em redes sociais e ficar mandando e-mail um para o outro e nos grupos de WhatsApp falando. Porque quanto mais você fala, mais está divulgando. Quanto mais você divulga, mais a sociedade quer conhecer. Agora, tem que entrar com uma ação contra eles para proibir o aplicativo. Mas que proibir? Que loucura, não tem isso. Nós vivemos num mundo capitalista, numa sociedade onde a livre iniciativa é privilegiada, e graças a Deus que assim seja, né, que nós temos esta liberdade de trabalhar da forma com que se propõe nas pesquisas, no desenvolvimento, nós temos a liberdade para fazer, e jamais proibir, porque evolução é evolução. Agora eu estou vendo com muita satisfação, por outro lado, imobiliárias que estão criando aplicativos. Ontem mesmo eu recebi de uma imobiliária um cartão de Feliz Ano Novo e os folders de propaganda deles, e já com endereço para baixar o aplicativo da imobiliária. Porque aí o cliente de locação vai poder acompanhar o pagamento do locatário, a evolução do contrato, a declaração. A imobiliária já desenvolveu. E desenvolveu também
o documento de autorização, de intermediação da venda e da locação, já pelo aplicativo. E a pessoa já solicita o corretor pelo aplicativo. Então, cada um de nós tinha que ter seu aplicativo e entregar para os seus clientes. Sabe, a sensação que dá é que num curto espaço de tempo vai estar melhor aquele que conseguir adesão no seu aplicativo. Aí você vai ter um monte de cliente. Né? Já tem algumas imobiliárias que nasceram 100% digitalizadas, que não atende o cliente, não conversa com o cliente. Eu acho muito bacana, viu? Tem uma imobiliária que trabalha com locação, ela tem um aplicativo, só atende o cliente através do aplicativo, não tem telefone, não tem nada. Não tem porta para a rua, ninguém consegue ver quem é. E ele vai lá no aplicativo. Aí ele quer ver o imóvel, ele clica, quero ver esse imóvel. Aí o aplicativo passa para os corretores que estão conveniados com a imobiliária e estão lá na região do imóvel. Aí o corretor clica, eu vou mostrar esse imóvel, combina o horário através do aplicativo. Então, tal dia, tal hora, ele está lá e mostra o imóvel. O cliente vê, vai embora, quer fazer o negócio? Faz. Ele vai preencher no aplicativo o contrato e vai assinar digitalmente. E o corretor vai receber a remuneração da imobiliária. E a imobiliária cobra o primeiro aluguel, depois 8% ao mês na administração. E está indo bem, está crescendo cada dia mais, está uma barbaridade. Então, nós temos que aprender a usar a internet, usar os aplicativos ao nosso favor e a favor de nossos clientes, facilitar a vida deles. E o mais bacana, eu sempre digo isso, nas transações imobiliárias, o corretor é que tem que ter o mando do negócio, ele tem que ser o gerente do negócio, porque, afinal de contas, nós é que somos o técnico. Nós é que entendemos da legislação, da transação, de tudo aquilo que dá incumbência naquele negócio. E a responsabilidade é nossa. E os clientes ficam ávidos por dar palpite ou fazer da forma que eles pensam que é certo e é errada. E essas imobiliárias que estão trabalhando de forma digital trabalham de uma maneira que eu considero absolutamente correta. Ele tem lá o contrato dele. O cliente adere se quiser aderir, se não quiser, não é meu cliente, vai procurar outro. E comigo não faz negócio. Ou é do jeito que eu estou falando que tem que ser, ou então não tem negócio. Olha que maravilha. Todos nós tínhamos que ser assim. Para não ter esse negócio do cliente querer se sobrepor ao corretor de imóveis. E aí tem muito colega que não tem estrutura para suportar essas investidas e se deixam levar pela boa fala do cliente. No fim, a transação não sai adequada e ele não recebe nada. Olha, eu não fico um dia sem responder aqui um e-mail para colegas que estão tendo problema para receber remuneração. Um dia sequer eu não fico sem responder. Agora mesmo, antes de subir para cá, estava lá um colega querendo saber por que desistiram do negócio, comprador e vendedor desistiram da transação, o cara já tinha dado R$90 mil de sinal, e aí de comum acordo desistiram. Então, o comprador vai ficar como uma indenização para ele com R$9 mil, para compensar os problemas dele, e o corretor com nada. Ele falou, como é que eu faço para receber? Eu falei, me manda uma cópia do teu contrato que você tem com o teu cliente para eu poder opinar. Eu não vou opinar, porque ele não vai ter contrato. Né? Está aí, na Rua da Amargura, vai fazer o quê? Então, colegas, nós temos que entender isso. Né? A nossa presença na transação é uma presença para trazer segurança às partes envolvidas. A nossa presença é para que se possa concluir o negócio. Testemunhei ao longo da minha vida inúmeras situações em que, se o cliente não fizesse aquele negócio, ele não teria condições de fazer outro, qualquer outro sequer. Então, aquele era o negócio da vida dele.
e o cliente não conseguia enxergar. E eu, como corretor, tive que conduzir para que ele pudesse ver e ter a coragem de fazer o negócio. Então, esse apoio, essa segurança que o corretor proporciona ao cliente, ela jamais será substituída por aplicativos. E a ganância da sociedade, cada dia maior. Vocês vejam os crimes bárbaros que têm acontecido ultimamente aí pelo mundo todo. A irresponsabilidade, vê lá aquele voo da Chapecoense, que responsabilidade de todos envolvidos naquilo, um verdadeiro absurdo. Então a sociedade está relevando as coisas que são sérias para um segundo plano. Está uma coisa assim, Deus que nos ajude, vamos embora, vai em frente. Cada um faz o que bem entende da maneira que acha melhor, desrespeitando a legislação, desrespeitando as normas e regras. Aí nós, corretores de imóveis, temos que nos manter vigilantes, com seriedade, honestidade, com ética, observar a legislação ao pé da letra. O colega me falou esses dias, Viana, graças a Deus agora a gente tem que se preocupar mais com certidões, porque a nova lei deixa claro que se não tiver averbado lá na matrícula o problema da pessoa, ele não tem como reclamar. Eu falei, nem pensa nisso. Mesmo que as partes contratantes dispensem a apresentação das certidões, tire as certidões. Você não pode dispensar, o corretor não pode dispensar as certidões, mas de maneira nenhuma. Se ele dispensar, ele vai ser responsabilizado. E aqui é assim, as pessoas fazem uma transação e muitas vezes ganham verdadeiras fortunas através da transação que foi feita, através do nosso trabalho, e nem nos dão notícia. Agora, por menor que seja o prejuízo, vem em cima da gente com uma força fora do comum, né? Com toda a ferocidade que se pode imaginar. E vocês já devem também ter percebido isso, né? O cliente, enquanto você está na fase da proposta, conversando, tanto comprador como vendedor, eles são pacientes, conversam e tal, mas depois que assinou, meu Deus do céu, ficam numa exigência fora do comum, aí querem coisa que não está lá no papel. Mas eu entendi que fosse assim. Então eu acho, colegas, que só por esse simples fato da seriedade das pessoas envolvidas nas transações em geral, não há fundamento para que qualquer aplicativo possa prosperar. Poderão vir assim como novidade, fica um pouco por aí, chama a atenção desta imprensa que gosta de fazer sensacionalismo, e o interessante é que os veículos de comunicação que deram destaque a esses aplicativos são os mesmos que, nos seus editores, articuladores, denigrem a nossa imagem, comumente e tradicionalmente, tanto na televisão como na imprensa escrita. Mas de quem se fala não tem um anúncio em paralelo? Não entendi. O interesse da mídia, às vezes, no anúncio que está correndo lá. Bom, eu acho que não tem interesse nenhum da mídia no anúncio, porque esses aplicativos, você vê, eles são todos de empresas pequenas, fundo de quintal, você nota, você pega no Facebook e através do Face você procura aquelas pessoas ligadas ao aplicativo, você vê que são pessoas humildes, de poucas posses, estão se lançando numa aventura até de maneira inconsequente, na esperança de que vai dar certo e tal, e vive aquele pequeno momento assim de euforia, de alegria, mas bate a segunda-feira, tem que trabalhar e aquilo vira o diabo. É isso que eu sinto. Pelo que eu tenho testemunhado, pelo que eu tenho lido por aí, é assim. Eu vejo que são pessoas que não têm a menor ligação com o mundo digital. Mas aí descobre um negocinho, pronto, vou ficar rico. Sabe, parece aquele colega que atendeu pela primeira vez um cliente que vai fazer negócio numa fazenda
ele já começa a fazer plano para gastar o dinheiro do que ele vai ganhar. Aí vai ver, passa a vida inteira sem vender uma fazenda, né? Então, Você tem notícia de alguma realização de negócio através de aplicativo? tenho das imobiliárias que criaram um aplicativo para fazer negócio, tem feito muitos negócios. É impressionante. Mas desse aplicativo Que excluir o corretor. aplicativo que aproxima partes, comprador de vendedor, eu nunca soube de ninguém que tenha feito negócio através desses aplicativos. Se souber, eu não digo. Esses aplicativos, eles mandam no LX para os corretores. Eu tenho recebido. Então, sabe por que eles fazem isso? Que é para o corretor espalhar e falar. E o pior, você sabe o que é o pior de tudo? É que os colegas topam a parada, eles espalham. Em vez de ficar quieto. Aqui no Cresce, nós temos tomado uma série de iniciativas que estão, assim, afunilando. Eu não vou falar, não vou dar entrevista, eu não falo nem para os colegas que me reclamam, não posso falar. Se eu falar, vai espalhar, aí vai atrapalhar o nosso objetivo lá na frente. Né? Obrigado, eu sou que nem Volkswagen, movido a ar. Eu vi hoje a importância do idoso beber água, né? Que evita um monte de problema. Não, eu vou ter que me virar com os problemas. Mas é isso. Eu acho que não tem fundamento, porque se as pessoas fossem sérias, honestas, eu acho que a possibilidade do aplicativo dar certo seria maior. Mas num país que você vê acontecer aquela chacina lá dentro de um presídio que está sob a responsabilidade do Estado, morre aquele monte de gente, que tem tanto assalto, tanto sequestro. Vocês veem aí, qualquer congestionamento que tem na estrada, tem arrastão. Como é que você vai colocar informação tão séria na mão de quem você não conhece? Mas, pelo amor de Deus, é um verdadeiro absurdo. E depois o cara que faz o aplicativo, ele está lá, claro, querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro. Ninguém vai condená-lo por isso, porque tem que estar aberto. Tudo que se puder fazer, cada um faz aquilo que tem que fazer, que esteja respeitando a lei. Não é? O que não pode é querer ter sucesso com alguma coisa prejudicando outras pessoas. A nossa profissão está no mercado aqui, ela é mais do que centenária. Então, nós temos milhares de famílias que são mantidas graças a essa profissão. Agora, chegar e dizer, olha, economize o dinheiro desse profissional, aí, isso, pelo amor de Deus, aí já aí ele não está querendo ganhar dinheiro, ele está querendo ganhar dinheiro prejudicando outras pessoas. Então, ele querer... o que é ruim nesta sociedade é isso. A pessoa, para querer subir, quer pisar em cima das outras. Não é assim. Faça. Vê que é tão importante essa profissão que ela está inserida no Código Civil. Basta dizer que, não sei nem quantos artigos, mas acho que são mais de 2.500 artigos que tem o Código Civil brasileiro. A única profissão que está inserida lá no Código Civil brasileiro é a de corretagem, é a única. Não tem uma segunda profissão. Tal é a importância econômica da nossa atividade. Então é isso, né? Você querer ir para frente, quem é que vai impedir uma pessoa num trabalho sério e honesto? Ninguém. Mas agora, a partir do momento que você acha que precisa difamar, destruir outras pessoas para que o seu negócio tenha sucesso, aí as coisas já ficam diferentes, né? Então, a gente tem que ver com muita cautela. E dentro disso, né, o Cresce está
tomando as suas providências, e eu acredito que num momento, vai chegar um momento em que todos vão saber, mas as coisas estão sendo feitas. Agora, nós não podemos sair para ir falar para o adversário que está sendo feito para evitar que ele nos prejudique, né? Porque as pessoas, quando usam de desonestidade para progredir, você não sabe quem é, quem está agindo assim. Então a gente tem que ter cautela, né? Tem que ir muito devagar. Mas o importante é que o trabalho está sendo feito. Agora, eu trago comigo essa tranquilidade de que nada substitui a nossa atividade profissional. Eu estou lá no meu escritório há 42 anos e quantas vezes, quantos e quantos clientes falam lá para minha mulher e minha filha, que estão lá tomando conta do escritório, eu quero fazer, mas eu quero o senhor Viana aqui para estar junto na hora que eu for assinar. Então, hoje eu estou fazendo um negócio com os netos daqueles clientes que eu atendi lá no passado. Puxa vida, isso não é bonito? Você acha que uma pessoa dessa vai substituir o Viana pelo aplicativo lá? Mas nunca. E cadê a confiança? Cadê a palavra final? Posso fazer, está certo, posso assinar? Esse é o nosso papel. As pessoas tenham essa tranquilidade. Se adquire, está aí. E o pior é que a gente só descobre isso depois que o cabelo fica branco, né? Os jovens são apressados, né? Vão fazendo. Calma, rapaz, calma. Então, hoje eu falo para alguns amigos assim, jovens, né? Na faixa aí de 30, 40 anos de idade, falo, calma, você está construindo um futuro maravilhoso, você não percebe, você não vê. Mas eu que já passei por aí, está claro, eu estou vendo que você vai ser um cara bem-sucedido. Agora, não adianta querer ganhar de uma vez, aí não vai, tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Então, você tem que ter alicerce, tem que ter vida, tem que ter experiência para chegar lá e consolidar. Né? Então, ainda mais agora que a gente não vai ter mais aposentadoria de jeito nenhum. Então, aí... Não, mas olha, eu não sou contra essa medida aí da aposentadoria, não, eu sou favorável, porque não há ninguém, não há país, não sou aposentado, não. Não há país no mundo que suporte o nível da Previdência. Até a Dinamarca está querendo quebrar lá, não dá, nós estamos vivendo muito. Quer dizer, muito para quem pensa que, né? Mas eu acho até que é pouco, perto das necessidades. Eu, quando tinha 25, 26 anos de idade, um cara de 65, para mim, Deus me livre, você já pé na cova, né? Hoje eu já acho 65 um garotão da terceira idade, né? Sabe que é essa sensação que eu sinto, porque quando eu completei 60 anos de idade, com muita disposição, muito trabalho, correndo para lá e para cá e tal, eu falei, puxa vida, mas por que será, né? Eu não sou idoso, mas aí a lei diz, né? Não tem conversa, completou 60, até no Brasil é assim, tem lei até para isso, você é idoso e fim de conversa, né? Então, eu me conformei. Mas sabe que é o Estatuto do Idoso. Eu ainda mantenho na garagem da minha casa o meu caiaque e minha prancha de surf. Está lá, De bicicleta eu ainda ando, né? Então, de bicicleta vocês viram que eu mostrei até meu joelho aí no Facebook do tombo que eu levei, né? Mas o que eu achei interessante, falei, qual a desculpa que eu vou arranjar para mim para que eu não me sinta um idoso, ou que essa situação de idoso me deixe bem? Eu fiquei procurando, claro, eu não sou bobo, não posso entrar aí num processo depressivo, tem que ser esperto, né? Aí eu encontrei a saída, que coisa maravilhosa. A vida é feita de fases, né? Tem aquele garoto, né, de 0 a 7 anos, depois de 7 a 15, de 15 a 18, de 18 a 25. São turmas, né? São turmas e tribos que não se misturam. Né? Você não vai hoje num barzinho encontrar gente lá com 65, 70. Você vai encontrar pessoal na faixa de 40 a 50 anos, 38, que estão lá nos barzinhos da vida por aí, né? Então, eu fui descobrindo, tem turmas. Essa turma que eu entrei com 60,
que são os idosos, aí eu percebi, se eu estou com 60, é porque eu estou no primeiro ano dessa nova fase, então eu sou um jovem. Nessa nova turma eu sou um garotão. Quer dizer, agora eu já estou com 5 anos. E cada ano nessa fase, eu acho que conta por 10, viu? Então... Aí pronto, acabou. Eu ando muito de metrô e tirei minha carteira para andar de metrô, CTPM, de ônibus, né? Tirei porque, não, de graça nós pagamos a vida inteira, né? Agora estamos usufruindo, né? Então, o cartão de estacionamento de idoso está em cima do painel do carro. Já até preguei com a fita dupla face lá. E outro dia eu parando na vaga de idoso lá para ir na feira, lá perto da minha casa, parou um senhorzinho lá do meu lado e buzinou. Eu falei, o que eu tenho? Estou aqui. Aí ele desceu do carro bravo, bateu no vidro, eu baixei o vidro e falou, desculpa. Eu falei, nossa, eu estou velho, viu? Ele nem falou nada. Desculpa. Então eu estou falando do metrô. Eu entrei no metrô esses dias, um senhor levantou na hora. Eu falei, não, pode ficar aí. Não, obrigado. Aí eu virei meio de lado assim para não ficar chato para ele. Um garoto no outro banco lá levantou, o senhor quer estar? Eu falei, não, obrigado. Mas a aparência já foi para cucuia faz tempo, viu? Não tem... Está na cara que já acabou. Mas vamos indo. Tem que tingir o cabelo, fazer alguma coisa, viu? Não adianta que já me deram lugar no metrô também. Não adianta fingir o cabelo, tem que deixar. Entrei no metrô, levantaram, quer sentar, senhora? Olha só. Não. Com você? Não. Tá vendo? Mas é isso, né, colegas? Então, vamos encerrar aqui essa breve exposição. Quanto menos falarmos em aplicativos, melhor para todos nós, porque quanto mais nós falarmos, mais eles estarão sendo propagados. Não que seja o objetivo atrapalhar a vida dos empresários que pretendem viver desse dispositivo, absolutamente. Eles que tenham sucesso lá nas suas empresas, que ganhem muito dinheiro. Mas nós, corretores, sabemos muito bem que isto não é bom para a sociedade. Nós sabemos que isto é ruim para a sociedade. Nós temos esse conhecimento. E não há outro profissional que tenha essa noção como nós, corretores de imóveis, temos. E continuar o nosso trabalho. Que assim como vieram os grandes jornais e acabaram dentro do mercado imobiliário, esses outros também não irão longe. Assim como os portais imobiliários não conseguem se manter, o dinheiro que precisa para alimentar aquilo no ar é muito mais do que eles conseguem fazer entrar. E o que está entrando está indo para prejuízo, eu tenho certeza, não precisa ser nenhum mágico para saber, não precisa ser muito técnico. Basta perceber o comportamento, e principalmente quando os portais imobiliários começam a aceitar anúncio do proprietário do imóvel. Aí é que a coisa, você tem certeza que o negócio dele foi para o buraco. Acabou. Porque quando ele aceita do proprietário o anúncio, é que ele está buscando as migalhas que tem no mercado para enfiar no bolso, porque proprietário é um ou outro. O corretor tem centenas de imóveis, algumas imobiliárias têm milhares. Como é que ele troca esses por aquele? É porque eles não estão tendo condições de se manterem. E aqui eu quero até aproveitar para fazer uma menção que considero importantíssima. O Cresce tem um portal imobiliário que tem uma força descomunal. É o único portal imobiliário que tem o selo oficial.
o único portal imobiliário que é chapa branca. É o único portal imobiliário composto por profissionais que estão integralmente obedecendo o diploma legal para estarem trabalhando. Quer garantia maior para a sociedade do que isso? A sociedade vai pesquisar aonde só tem aqueles que estão corretamente seguindo a legislação? No seu órgão de classe, que aplica com toda a severidade a legislação, todos nós sabemos disso. Então, isso é um fator de credibilidade que nenhum outro portal imobiliário tem no Brasil e no mundo. É o único no mundo. E se todos nós colocarmos os imóveis que estão para intermediar em nossas mãos, a venda e locação, colocarmos no portal imobiliário do Cresce, ele vai virar um gigante num curto espaço de tempo e de graça, porque ele não custa nada para o Cresce, não custa nada para nenhum de nós. E é o único que pode sobreviver sem um tostão, sem dinheiro, porque ele está no CPD do Cresce, que se mantém com os funcionários que estão lá dentro, que somos obrigados a ter para exercer as demais atividades que mantêm o Conselho funcionando. Ao tempo em que proporcionamos aos colegas a gratuidade nos seus anúncios, proporcionamos à sociedade a segurança de só pesquisar com quem está dentro da lei, sem perigo de estar nas mãos de pessoas erradas. Veja que projeto maravilhoso. O portal já tem 12 anos. Quando nós não tivermos mais neste mundo, o portal vai estar aí, do mesmo jeito, sem ninguém precisar pôr dinheiro. Então, ele é o único que vai sobreviver a qualquer crise e vencer qualquer problema de mercado, é o nosso. E daqui a alguns anos, acreditem no que eu estou falando para vocês, ninguém vai comprar imóvel ou alugar imóvel sem consultar o site do Cresce. E pode ter certeza que vai ser a maior fonte, porque será a única fonte confiável para que as pessoas possam fazer suas consultas. Nós estamos num país que tem um déficit habitacional absurdo. Em 2004, nós tínhamos 7 milhões de unidades, era o déficit. Em 2014, 10 anos depois de todo o boom imobiliário, Minha Casa Minha Vida, de tudo o que aconteceu no mercado, que foi uma coisa fantástica esse nosso mercado, nesses 10 anos, de 2004 a 2014, conseguiram reduzir o déficit habitacional para 5 milhões e 800 mil unidades. E aí tiveram que parar com Minha Casa Minha Vida, já está em mais de 7 milhões de unidades de novo. Já voltamos ao que era. E olha, tem gente que se aborrece com isso e é uma notícia maravilhosa para os corretores de imóveis, porque são pelo menos mais 30 anos de mercado aquecido para o nosso trabalho. No mínimo 30 anos. E eu não acredito que em 30 anos consigam reduzir, zerar esse déficit habitacional. E com a produção deficitária como nós temos, o número pequeno de imóveis diante da necessidade da população, o imóvel vai ser sempre um ativo de mercado cobiçado, porque é impossível perder dinheiro com o imóvel. Perde dinheiro com o imóvel aquele que é ganancioso e que não tem prática de mercado, quer fazer especulação imobiliária. Esse perde. Mas aqueles que compram o imóvel e ficam com este imóvel na locação a médio e longo prazo, não tem prejuízo, é um negócio super seguro. Então, eu acho, colegas, que a nossa profissão, ela tem tudo para ser uma das grandes profissões no Brasil, já é, mas ser uma das mais cobiçadas, e quando nós conseguirmos a alteração legislativa, obrigando o curso de 3º grau, e o exame de proficiência para entrar no Cresce, aí sim nós vamos atingir um status de respeito pela sociedade que vai ser outra conversa. Nós temos que trabalhar para isso. E para isso a gente tem que estar unido. Simples assim. Se nós, corretores de imóveis, colaborarmos mutuamente uns com os outros, com certeza a gente vai ter tranquilidade, com certeza.
O que não pode é o colega criticar o outro, falar mal, né? Nós temos que tratar tudo com muito respeito, com muito carinho. Tá bom, gente? Olha, é o que eu tinha para vocês. Se alguém quiser eventualmente fazer uma pergunta. Presidente. Agora só peço o seguinte, se fizer pergunta tem que ser no microfone, porque senão quem está assistindo na TV Cresce não vai ter oportunidade. Antes de passarmos às perguntas da plateia, eu gostaria apenas de fazer algumas perguntas da TV Cresce. Tá. Som? Não, está funcionando. Augusto Heistein pergunta: creio que vender imóveis será como comprar um automóvel. Não precisará mais de um intermediário, talvez um profissional com um advogado para redigir um contrato de compra e venda. Na região onde trabalho, dificilmente conseguimos uma exclusividade de venda de imóvel. Os aplicativos não estão substituindo o corretor de imóveis. Os clientes estão entendendo que não precisam de nós. Se nós conseguimos que todos os imóveis deveriam ter a assinatura de um corretor de imóveis na lavratura da escritura pública, seria diferente, como um advogado que nos representa na justiça. Também o Alexandre Cipolla de Vinhedo acompanha o raciocínio se seria uma solução a obrigatoriedade do nome do corretor na escritura pública. A obrigatoriedade do corretor na escritura não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo existe isso. Que o direito de propriedade, o direito de dispor da propriedade, ele é garantido em qualquer Constituição. Então, isso não existe, não vai existir, é absolutamente impossível. Né? Quando ele fala que o advogado é obrigado a estar lá na justiça, se ele parar para pensar nos últimos 30 anos, o que foi criado de lei para tirar o advogado do negócio é impressionante. Quantas formas existem hoje de tribunais que não é obrigatório o uso do advogado? Quantas formas existem de você se socorrer da justiça sem precisar de nenhum advogado? Engenheiro. Todas as prefeituras hoje têm aquele... Não é o técnico, a prefeitura dá a planta para imóveis de até 85 metros quadrados, ela dá o projeto de graça, sem cobrar nada, já tira no mercado do arquiteto, do engenheiro. Você pega a contabilidade, quais são as modalidades hoje que necessitam de um contador obrigatoriamente? Muito reduzidas. A maioria... o despachante, né? Então, eu tenho muita amizade com o Montenegro, que é o presidente do Conselho Federal de Despachantes Documentalistas. Eu vejo a briga que é, a dificuldade que é a categoria dos despachantes. Corretor de seguros, que todo mundo fala que é obrigatório ter um corretor de seguro na transação. As empresas seguradoras é que obrigam a ter a corretora para criar uma forma de isolar a seguradora da obrigação trabalhista. É outra conversa. É uma coisa interessante. Há 12 anos atrás, mais ou menos, um banco que tem uma seguradora, ele colocou a venda do seguro por telemarketing. Então, você ligava lá e ia digitando os códigos no telefone e contratava o seu seguro sem precisar de ir num corretor. E eles deram 15% de desconto no prêmio, porque é exatamente o que ganhava a corretora de seguros na transação. E eles deram aqueles 15% para o cliente. Só que, ao contrário de vender mais seguro, caiu a venda. Eles trouxeram uma consultoria estrangeira aqui para o Brasil, idônea, ninguém conhecia, e fez o levantamento. O que foi que aconteceu para vender menos se ficou 15% mais barato? E a resposta das pessoas é que foi muito interessante e serve como um exemplo para traçar um paralelo entre nós, corretores de imóveis, e os corretores de seguro. Os clientes responderam assim: olha, eu não entendo de seguro, quem entende é meu corretor. Então, no momento de contratar, o meu corretor faz o levantamento em 3, 4, 5 companhias de seguro e me mostra o resultado e eu aí analiso qual apresenta a melhor relação custo-benefício e fecho o negócio. Se eu for fazer direto lá por telemarketing, eu vou acabar
a empresa seguradora vai me empurrar o produto que é melhor para eles e não o que é melhor para mim. Palavra dos clientes. E outra coisa, o pós-venda. Na hora do sinistro, eu ligo no telefone celular do meu corretor, qualquer hora do dia ou da noite, ele providencia o guincho para levar meu carro e condução para levar minha família de volta para casa. Eu não sei se com a companhia seguradora, impessoal como é o tratamento, se eu vou ter esse mesmo atendimento. Então, eu prefiro ficar com o meu corretor e pagar os 15% a mais. Veja que coisa maravilhosa, né? A confiança do cliente no corretor de seguro. E tem inúmeras outras atividades aí que é impressionante o que as pessoas, né, os colegas falam, mas o corretor, essa falta de obrigação na escritura do corretor. Ora, não vamos sonhar com aquilo que não é possível, vamos trabalhar naquilo que é possível. Vamos fazer com que o cliente brasileiro tenha a mesma interpretação do corretor que tem o cliente americano. Que nós possamos ganhar dinheiro, não porque o cliente foi levado a laço, na marra, lá na nossa mão, mas porque ele foi sabendo da utilidade do nosso trabalho. Que é isso? Onde é que já se viu você querer uma lei que o Estado obrigue o cliente a se servir de alguém para você ganhar dinheiro? Tenha santa paciência. Isso não existe, né? Não tem. Então, esse tipo de interpretação é muito equivocado. Muito equivocado. E essa história de cliente, né, de um advogado fazer um contrato, claro que o advogado faz o contrato, claro, ele faz. Fica bom, fica uma beleza. Mas vai lá ver se o negócio foi bom. Quero ver se o negócio foi bom. Quero ver se atende às necessidades daquela família, como teria sido atendido por um corretor de imóveis. Que bobagem. Não, se a transação fosse a confecção de um contrato, não precisaríamos nem do advogado. Não, só pega lá na papelaria e põe o nome das pessoas e pronto. Para quê? Não, mas não é assim. A sua palestra hoje, logicamente, é de fundamental importância para todos os corretores. Mas eu me tranquilizo por uma parte, porque é o seguinte, assim como só o médico conhece os efeitos colaterais do medicamento, não adianta nós lermos bula, todo mundo sabe disso, o engenheiro conhece os cálculos estruturais, o advogado conhece as leis, deveria conhecer pelo menos, né? O corretor tem a obrigação de saber a implicação de todos os documentos que uma transação imobiliária envolve. E a transação imobiliária ou a elaboração de uma escritura pública não se resume apenas àquele pacote de certidões que o escrevente ou o tabelião pede. Porque nós temos que pensar nos colaterais, na empresa da qual o vendedor pertence, a sucessão hereditária, o regime de casamento. E a pergunta seria o seguinte, poderiam dois leigos, com todo o respeito, dois leigos, digerirem toda essa situação? Todos nós aqui sabemos que, às vezes, você pega uma certidão, ela se refere a um processo que é originário de um outro processo e vai parar na Justiça Federal. E nós somos obrigados, muitas vezes, irmos até a Justiça Federal para pedir uma esclarecimento. Eu te digo o seguinte, né, dois leigos se meterem numa transação, obrigado, é o mesmo que você sair numa viagem sem usar cinto de segurança. Pode ser que você chegue lá sem problema nenhum, mas se der algum problema, a coisa vai ficar ruim, né? Então, eu acho temerário, e a cada dia que passa, a sofisticação da digitalização da informática está de tal forma que, para você ter certeza que aquele documento foi emitido pelo cartório, você tem que ir pessoalmente lá no cartório perguntar se é. Porque, às vezes, até o próprio cartório fica em dúvida se foi ele que emitiu o documento ou não. Então, os falsários estão trabalhando de tal forma... deixa eu contar aqui para vocês que esse caso, ele não faz muito tempo que aconteceu, e é aqui pertinho. Uma colega corretora de imóveis, era dona de uma imobiliária,
E a corretora dela levou um cliente para ver um apartamento. E o cliente gostou, comprou o apartamento. Foi um negócio assim muito rápido. Na hora de entrar no apartamento, o zelador não deixou. Falou, por quê? Falou, não, o dono do apartamento está viajando. Como é que ele vendeu? Não, mas vendeu, está aqui a escritura. Não, mas não pode ser, ele está viajando, ele está na Europa. Aí virou aquela confusão. Bom, foi ver. O dono do apartamento, um senhor, um japonês, viúvo, 73 anos de idade. E o estelionatário era um senhor oriental idoso e que levou todos os documentos originais. Ele tirou as certidões todas no cartório de registro, tirou uma cópia da escritura no cartório de notas, tudo original. Pegou lá o segunda via de PTU, tudo direitinho. A única coisa que ele falsificou foi a carteira de habilitação de motorista, e o cartório entrou. Um apartamento de um dormitório, sala, cozinha e banheiro aqui na 9 de julho, passando o túnel lá para baixo. 170 mil reais. Aí a minha colega perguntou, falou, Viana, e agora o que eu faço? Eu falei, ou você vai na polícia. Ela falou, Deus me livre. Eu falei, então paga. Ela falou, eu pago. E ela pagou. Pagou 170 mil reais para o cliente. Ainda bem que ela tem posse, né? Pagou 170 mil, engoliu o prejuízo e ficou por aí. Você imagina, hein? Com tudo. Quem é que iria desconfiar de um cliente nessas condições, né? Mas... tudo igual não, porque esse daí é desonesto e o dono não é desonesto. Hein? Mas eu sei que isso é um fato verídico, né? Ocorrido há pouco tempo. E há pouco tempo, coisa assim de uns 5, 6 anos atrás. Então, para vocês verem como é que as pessoas vão fazer negócio direto, eu acho muito temerário ainda você abrir a porta de sua casa para essa pessoa entrar, sem você saber de onde vem, para onde vai. Né? Pode ser sequestro, é. Então. Temos mais uma pergunta aqui do corretor José Tadeu Dantas Leite, de Santo André. Como conduzir uma negociação se o proprietário não quer assinar a documentação de compromissos entre o proprietário e o consultor de vendas? Olha, como é que é o nome dele? José Tadeu Dantas Leite. Zé Tadeu, você tem que trocar de cliente, deixa esse cara de lado. Nós não podemos aceitar esse tipo de negócio, manda esse cara andar. Porque agora o colega fica com aquela expectativa de que vai fazer negócio, que vai ganhar dinheiro. Se esse cara é malandro, se ele já não quer assinar, porque ele não é honesto. Nós estamos para fazer negócio ou não estamos. E é por isso que eu digo, a nossa profissão é muito difícil, e para ficar nela tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, muita confiança, desprendimento, porque se você não tiver o mando do negócio, sai fora, vai trabalhar com qualquer outra coisa, porque na nossa profissão não tem jeito, é assim. Ou você impõe sua autoridade sobre o cliente, ou até logo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, essa imobiliária que faz o contrato pelo aplicativo, e só atende o cliente pelo aplicativo, ela está fazendo certinho, porque ela impõe as regras dela. O cliente, se quiser, aceita, se não quiser, procure outro. E enquanto nós não fizermos isso, o cliente não vai nos valorizar. Ora, esse negócio de que o cliente não quer me assinar o documento, então como é que esse cliente está na frente dele? Manda ele andar. Eu não tenho a menor pudor em fazer isso. No meu escritório, eu estou lá num domingo, que eu só fico lá sábado e domingo, chegou uma senhorinha, sentou lá, eu quero vender uma casa aqui no Forte. Falei, tá bom, fiz a fichinha da casa, tudo. Falei, agora o CPF da senhora. CPF? Eu falei, vou anotar aqui. Mas o meu filho falou para não dar meu CPF para ninguém. Eu falei, mas a senhora quer que eu vou trabalhar teu imóvel? A senhora tem que deixar seu CPF direitinho, eu vou tirar uma certidão do seu imóvel, nós não nos conhecemos, eu não sei se a senhora está me falando é verdade, eu tenho que fazer o negócio juridicamente correto. Como é que eu vou fazer sem ter o seu CPF? Mas o meu filho falou para eu não assinar. Então você fala para o seu filho vender o seu imóvel, eu não vendo. Tá, vai embora, até logo, muito obrigado, vai andar. Só porque ela tem alguns anos a mais do que eu, velho eu também sou, mas não vem com... Cara, que é isso? Bom, pois não. Boa noite, Viana.
aqui é Baraldi, estou já há 15 anos no ramo. O ilustre Edgar ele começou a falar, resumindo, que o corretor ele tem que ser proeficiente. E eu me recordo que eu me tornei corretor de imóveis de tanto conhecer imobiliárias. Eu era escrevente de tabelionato de notas, fiz várias escrituras para o Edgar, na seleção imóveis. E eu notei que o corretor era carente de conhecimento. E falei, poxa, eu não sou da época antiga, né, dos escreventes, que se aposenta pelo IPESP, CLT. Eu vou navegar nessa onda. E eu sou feliz por isso. Mas eu sou uma pessoa que todo dia estou buscando conhecimento, eu estou atualizando, e você vira uma espécie de consultor. E, naturalmente, o teu network vai aumentando. Sim. Então, as coisas vão acontecendo. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui para os demais, que 2017, estudem, reciclem, porque sempre muda. E toda venda e compra é uma conjuntura diferente. Um proprietário, um comprador diferente. Inclusive, tabelionatos de notas. Eu não sei se vocês já observaram. Às vezes, a gente vai para um tabelionato de notas por indicação de um comprador ou de um vendedor. Normalmente, eu direciono. Mas o escrevente, a grande maioria, eles pegam os RGs em mãos, mas não verificam se são de fato originais. Perigo. Por exemplo, aqui em São Paulo tem várias quadrilhas especializadas que fazem levantamentos de casais de idade para depois esquentarem documentos, conforme o senhor falou. Então, é isso. Eu acho que todo dia a gente tem situações novas. E se não reciclar, a gente fica para trás. Sem dúvida. E só vai ser forte, só vai sustentar a sua família, só vai ter êxito nesse mercado se dedicar, buscar. E era essa a mensagem que eu queria deixar aí. Muito obrigado. Sucesso a todos aí. Eu tenho conhecidos que exerceram suas atividades de vocação por muitos anos. Tem um colega que era soldado na PM, e aí a esposa dele abriu um escritório imobiliário, ele foi e tirou o CRES também. E começou a trabalhar com a esposa. Você tem que ver que empresário o cara virou. Impressionante o poder de comunicação que ele tem. E foi trabalhar como corretor depois de aposentado na PM. Então o cara fala, o cara aposenta, vai ser corretor. Vai lá, tenta fazer o que ele faz. Vai viver como ele vive. Vai gastar o dinheiro que ele gasta. Precisa ganhar muito, e ele ganha muito. Então, os colegas que são determinados, decididos, dá certo. Agora, tem aqueles que ficam procurando os defeitos da atividade profissional. Eu li certa vez um escritor sobre empreendedorismo. Ele falou, as pessoas tentam desenvolver um projeto e não dá certo. Aí o mais comum, senta todo mundo numa mesa e falam assim, vamos ver o que foi feito de errado, o que deu de errado e onde é que nós erramos. Ninguém procura saber o que é que deu certo e o que é que pode ser melhorado. Vai todo mundo estudar o erro. E assim, colegas nossos ficam batendo nessa tecla de que o cliente não assina, o cliente não faz. Ora, meu Deus do céu, como é que eu cheguei nessa idade aqui, levando a vida que eu levei, o que eu tenho é graças a essa profissão, eu trabalhando lá na porta do meu escritório, levando o cliente, fazendo captação. Ora, por quê? Eu não tive a oportunidade que 99% teve dos corretores que estão hoje aí no mercado, de ter tanta oportunidade de cursos, palestras. E falar nisso, vocês vão receber um e-mail esses dias. O Cresce vai começar um curso agora em janeiro, na última semana de janeiro está previsto. É curso de perito. Não é curso que ensina a fazer avaliação, nada, é curso de perito. A que o perito está submetido? Como é que ele tem que se portar lá quando é nomeado um perito por um juiz? Como é que ele se comunica com o juiz? Como é que ele recebe pelo que ele faz? Quais as obrigações dele? Então, foi feita uma análise
na legislação e nós vamos dar o curso. É um curso que vai ser feito pela internet, não vai ser aqui presencial. As aulas são feitas com animação, que foram produzidas aqui dentro do CRES. E quem produziu o curso foi o Anderson Botorim, nosso funcionário. Quem fez a dublagem dos personagens foi o Anderson e a dona Simone, aqui da assessoria de imprensa do CRES, mas ficou alto padrão, coisa finíssima. E são 8 aulas apenas, de menos de meia hora cada aula. Então vai ser assim, e vai ser no Google Class. Então é a sala de aula do Google, deste convênio que nós firmamos com o Google. Vai ser o primeiro curso que vamos usar essa ferramenta do Google. É a ferramenta de ensino à distância, uma das melhores e mais eficientes do mundo, que é do Google. Então, a 0 hora do dia, que vai ser anunciado, aquele filme da primeira aula é liberado, aquele filmezinho que não chega a meia hora. Aí o colega vai ter, digamos que liberou 0 hora de segunda-feira, ele vai ter o curso disponível, aquele filme, até 0 hora de quarta-feira. Então vai de segunda-feira, 0 hora, até terça-feira, meia-noite. Precisa escrever? Vai precisar de se inscrever, tem que ter o e-mail cresce.org.br, senão não entra na ferramenta, tem que ter. Então quem não tem que fazer, é tudo de graça, né? Aí entra lá, faz o e-mail, se inscreve, e aí tem a aula. Ao término da aula, tem um questionário para poder você ficar sabendo do que foi absorvido e o que não foi. Se você não pode tirar aquela meia hora direto, você pode assistir 5 minutos agora, 15 minutos depois, e assim, até chegar na meia-noite do dia seguinte, tem que concluir e responder o questionário. E aí, a 0 hora, entra o filme da segunda aula. E assim vai, são 8 aulas, e ao término tem quem respondeu todas as questões, e é sinal que assistiu a aula, né, para responder, tem a frequência necessária, aí vai poder emitir o certificado de participação na própria ferramenta do Google. Vai ser lançado agora, olha, coisa finíssima, de primeiro mundo, um curso desse daí você não compra por menos de R$ 1.800. Não sai por menos, eu pesquisei no mercado, verifiquei, não tem por menos de R$ 1.800 um curso desse, de graça, para os corretores de imóveis. Vê que maravilha. Você pode assistir o curso pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, pode ir numa lan house, aonde você quiser. Qualquer lugar que tenha internet, o curso vai estar à disposição. E é o primeiro, né, de outros inúmeros cursos que nós vamos fazer também pela ferramenta do Google. Tá bom, gente? Espero que vocês participem. Olha, são 7h59. Pois não. Vamos ouvir a última pergunta aqui? Temos mais uma pergunta. Então, vamos fazer aqui e passa para você. Senhor presidente, parabéns pela dedicação na melhoria da qualificação dos corretores. O senhor é muito dedicado nessa área, parabéns. Uma perguntinha, como anda a nova sede do Cresce? A nova sede, nós tivemos um atraso muito grande no projeto de arquitetura por 2 razões. A primeira deles é o plano diretor, depois o zoneamento. A prefeitura demorou 4 anos para definir aquilo lá, né? E nós temos inúmeras restrições lá naquele local, e o nosso objetivo era ter uma construção maior do que a existente, e o que não foi permitido. E a partir disso também nós tivemos problemas com a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto arquitetônico. O que ela queria fazer, a prefeitura não permite. Então, evidentemente, que nós não podemos aceitar. E agora nós estamos concluindo a escolha de uma empresa que irá fazer um concurso entre arquitetos para ver qual o melhor projeto de recuperação daquela propriedade. Então, muito provavelmente, semana que vem estará publicado o edital, e a empresa que ganhar o concurso vai fazer o concurso. Fizemos assim por orientação do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, lá em Brasília, o Haroldo, que é o presidente do CAL, BR,
Ele falou, olha, faz por concurso, porque aí a empresa que ganhar, ela já vai te trazer o projeto pronto. Depois você só vai fazer os detalhes. E eu achei excelente ideia, a diretoria concordou, os conselheiros concordaram, e nós estamos finalizando isso. Tá? Então, eu acho que agora a coisa vai, porque a legislação se definiu, né? Mas, enquanto estamos tentando ainda, conversando, no sentido de conseguir um decreto específico para aquela quadra, para que a gente possa atingir o nosso objetivo daquilo que entendemos ser necessário para o Cresce. Vai reduzir a área. Aumentar, claro. Reduzir, não. Lá tem 12.800 metros quadrados, e nós precisaríamos de quase 14 mil, que era para ter o auditório, né? O nosso teatro, com 1.000 e poucos lugares. Porque cada entrega de carteira que a gente faz são, se for para fazer uma entrega, nós somos de 1.500 pessoas. Para fazer 2 entregas, aí nós fazemos lá com 700, 750 lugares. E lá só pode ter sala de reunião para, no máximo, 200 lugares. Então, bom, vamos à pergunta? Senhor presidente, aquele portal que o senhor falou, sim, eu não sei usar. Eu, uma vez entrei, botei um imóvel que eu quero vender lá. Eu não tenho facilidade com informática em geral. Para inserir o imóvel lá? Eu consegui inserir, depois entrei de muito tempo, não tenho hábito. Você tem site próprio? Site próprio de quê? De meu? Seu, é. Claro que não. Não? Isso seria coisa muito avançada para mim. Mas os colegas que estão rindo aqui pela idade, tenho certeza que faço muito mais coisa na internet de muitos deles. Estou querendo dizer que este portal deve ser uma excelente ferramenta, mas a gente não sabe usar. Não existe curso aqui de como usar. Eu tenho smartphone, tenho notebook, tenho tablet e tenho o sonho um dia tirar papel da minha vida. Eu me afogo no meu próprio papel. E não estou conseguindo. E não há nenhum curso aqui. O senhor falou agora, vai ter um curso na internet. Quando o senhor falou na internet, eu já sei, não vou fazer esse curso. Então, quero dizer que a gente não tem essa facilidade. E a gente não tem esse apoio daqui, como fazer as coisas. Você sabe que se você me mandar um e-mail... Sempre tive dificuldade com esse portal do Cresce. É difícil para você cadastrar um imóvel. Mas aí sabe o que pode fazer? Me passa um e-mail de 3, 4 linhas só, relatando a dificuldade, e eu vou tentar te passar um tutorial, alguma coisa mais simplificada, para você fazer algumas experiências. Eu vou passar o e-mail para o senhor. Tá? Outra coisa, eu lembro que eu sempre paguei a anuidade, única parcela em dezembro. Esse ano, ano passado, dezembro, veio uma coisa que não entendi o que é. Eu estava olhando para ver o número, ver o código de barras para pagar, não vi, não sei o que é. Pensei, vou receber um que tem um número. Nunca veio, hoje, primeira, quarta, nobre, eu não sei, talvez estou atrasado no pagamento da parcela 1. Não, o pagamento com desconto é dia 10, até dia 10. Se você entrar no site do Cresce, está lá, anuidade de 2017, você clica ali... Eu acho que eu vi alguma coisa assim, que eu tenho que entrar em algum lugar. Eu queria ver o número, o código de barra. Não vi, mas deixei. Sabe o que você pode fazer? O que eu posso fazer? Vai aí na fazer? portaria do Cresce e fala, olha, me dá o boleto aí que eu quero pagar. Pronto, ele imprime para você. Tá bom, na vou hora. fazer isso. Senhor presidente, eu quero dizer que o senhor tem que olhar aqui pela idade das pessoas. Não há facilidade com ferramentas. E quando vi o assunto de hoje, quem vence, o corretor ou o aplicativo com certeza. Porque simplesmente o mundo está mudando e a gente está ficando atrás. Gostaria, se o senhor permitisse, estender um pouco disso. O senhor falou que nos Estados Unidos, eu morei muito tempo lá, ninguém faz negócio sem o corretor. É uma outra realidade. Para as pessoas aqui saber, o médico de lá, o advogado de lá, são pessoas que antes deles ir para a escola de direito e escola de medicina, já fizeram uma faculdade de 4 anos. Vem um cara corretor nos Estados Unidos, o cara parece um médico, terno e gravata, perfumada, é uma outra realidade. Nada a ver com... Aqui faz um cursinho à distância, a escola mais barata,
E o cara vira corretor. E o povo tem medo deles, considera eles lobos. Eles estragam o negócio, a maioria. É a realidade do nosso país. E desculpe dizer isso, aqui a corrupção é a regra e a honestidade é a exceção, o oposto de lá. Desculpe, senhor presidente, falar isso. Não precisa pedir desculpa, não, porque opinião, cada um de nós tem a sua. E todo ponto de vista, né, é um ponto. Isso é uma realidade, né? Cada um de nós pensa de uma forma. Agora, qual é a nossa preocupação? A preocupação é que o corretor seja bem-sucedido, né? Porque se eu estou presidindo um órgão que regulamenta a atividade profissional, eu tenho que proporcionar à sociedade muita segurança e quero ver meus colegas cada dia melhor. A minha maior aspiração é saber que o cliente, quando senta na tua frente, ele se sinta tranquilo e acredite em suas palavras. Eu trabalho para que isso seja possível, para que quando o cliente esteja na tua frente, ele sinta segurança naquilo que ele está fazendo. Porque as pessoas, principalmente de imóveis residenciais, eles fazem um negócio na vida, 2, quando muito 3, na vida toda. E sempre é um momento de muita tensão, um momento de muita ansiedade, em que as pessoas ficam nervosas, desequilibradas, às vezes até desmaiam. Quando você vai no cartório com um casal de meia-idade assinar uma escritura, você vê a senhora está transpirando, está ofegante, está todo mundo preocupado. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então eu acho que a presença do corretor é para dar aquela tranquilidade, para que as pessoas possam passar por aquele momento despreocupadas, felizes, porque estão fazendo um negócio e com a certeza de que é um bom negócio, porque estão assessoradas por um corretor. Esta sua visão de que o aplicativo pode prevalecer sobre os profissionais, no meu ponto de vista, é absolutamente inconcebível que isto venha a acontecer, porque é insubstituível a palavra de apoio, a direção, apontar uma direção. Isso daí não há dinheiro que pague esta paz e essa tranquilidade. Então, nós gostaríamos de que a credibilidade, e eu tenho isto muito vivo em mim, e é o combustível que me move, que nós estamos muito próximos de conseguir, de parte da sociedade, a interpretação correta sobre nossa atividade, o que nos dará a possibilidade de começar a trabalhar como trabalham os colegas americanos, com respeito e com a consideração da sociedade. Até porque, no nosso meio, não está existindo mais espaço para os incapazes e os desonestos, porque tão prejudicial para nós todos quanto o desonesto é o incapaz. É aquele que aceita trabalhar sem ter uma autorização assinada pelo proprietário. É aquele que se submete à vontade das partes, mesmo sabendo que as partes estão erradas. Aquele que se mete a fazer o que não está preparado para fazer. E eu acredito que, com a seriedade, com a inflexibilidade que os processos são apreciados pelos conselheiros do Cresce, muitos deles aqui presentes hoje, participando aqui conosco, eu vejo aqui colegas de Cefisp. Então, a seriedade com que a coisa está sendo levada, não vai muito tempo para haver uma depuração na nossa categoria que vai separar bem o joio do trigo. E digo isso com autoridade de quem recebe a reclamação daqueles que foram punidos. E que vejo que as reclamações não têm o menor fundamento.
sabe? É apenas o esperneio daquele que não tem para onde ir, que foi pego fazendo errado e não quer se submeter à legislação. Então, a partir do momento que todos nós, passivamente e conscientemente, nos submetermos à nossa legislação, que é perfeita, o nosso código de ética é uma peça filosófica fora do comum, ele não envelhece. Ele foi criado lá nos anos 60 e está moderno como se fosse criado hoje. Se nós atentarmos a esse código, não vai um ano para a nossa categoria resplandecer perante a sociedade. Então eu acho que não é difícil. Eu acho que não é difícil. E diria até o seguinte, para você e para os colegas que estão nos assistindo, que pensam como você. Não desistam de acreditar que o nosso futuro é bom. Dizem, né, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque me parece que demora uns dias para nascer a tâmara, né? 90 anos, então não é tanto tempo. Mas que hoje já existem métodos, né, para se ter uma tâmara aí numa velocidade muito maior. Assim como a nossa atividade profissional foi muito desgastada por esta interpretação equivocada de que somos vendedores e que na realidade não é. Isso é que mata a nossa profissão. Porque se você está sentado no teu escritório e o cliente entra lá, imaginando você vendedor, ele já entra preocupado. O que é que ele vai querer vender para mim? Ele vai querer vender para mim o que é melhor para ele, não o que é melhor para mim. Agora, se ele entra lá sabendo que você vai defender o interesse dele, que você está lá para proteger o que é dele, poxa vida, que visão diferente ele tem. É só nós falarmos isso para a sociedade. É só nós falarmos isso, que é uma verdade. Eles acreditam em tantas mentiras. Imagina, na verdade, eles vão acreditar, mas nós não falamos. E não falamos por quê? Porque, eu vou ficar com esse imóvel assim mesmo, depois se aparecer cliente, aí ele me assina. Bobagem. O colega que tem lá um fichário, um cadastro de imóveis, tem preços absurdos que ele sabe que jamais vão ser praticados e ele aceita ficar com aquela incumbência, daquela coisa que vai ficar entalada com ele 2, 3 anos e ele não vai conseguir fazer nenhum negócio. Ainda assim ele se submete a ficar com aquilo. O nosso código de ética diz que é proibido. Você não pode aceitar uma incumbência da qual você não dá conta de resolver. Aí eu digo para os colegas em algumas reuniões que faço aí pelo interior, assim, vá no seu escritório amanhã cedo, abre teu computador, pega teu fichário, dá uma olhada, imóvel por imóvel, e pergunte a si mesmo, este imóvel, eu diria para o meu filho, compra, filho, que esse negócio é bom? Eu diria para o meu pai, para o meu irmão, pode comprar que é bom, eu garanto. Se a resposta for não, arranca a ficha do fichário, taca no lixo, apaga, deleta ele do seu computador, porque aquele que se submete a ficar com alguma coisa que não serve para alguém de sua família, é pessoa desonesta. Porque se não serve para alguém que é teu ente querido, como é que vai servir para um outro? Não serve para ninguém. Então deleta, vai embora, e se você não deletar, cuidado. Com certeza você é desonesto. Com certeza. E pode ter certeza, não está assaltando a mão armada porque tem medo de pegar em revólver. Senão iria fazer. Porque não tem cabimento a pessoa ficar com alguma coisa que ele tem consciência de que não serve para ninguém e ele tentar ficar com aquilo para uma hora qualquer passar para o incauto. Este é o elemento que a gente tem que tirar da nossa frente. Então, quando todos estiverem imbuídos desta noção, deste raciocínio, pode ter certeza absoluta, a nossa profissão vai ser respeitadíssima. Eu fui participar do encontro do LIDE, a convite de um governador que veio aí fazer
uma palestra, e aí o João Dória me mandou o convite e me pôs lá na mesa, no centro, assim, a mesa principal lá, me colocou aqui junto com os principais empresários. Ali estavam empresários donos de redes, de grandes lojas no Brasil, de empresas de telefonia, gente de top. E eu cheguei lá, sentei, né? Era o lugar que estava destinado para o Viana, sentei lá, e aí aquela troca de cartões e tal. Quando todo mundo fala, poxa, você é corretor? Eu fui a estrela da mesa no meio daquele monte de empresários. Eu fui a estrela, porque era corretor e todo mundo tinha negócio imobiliário para fazer. Não, mas olha, para encerrar, que já são 8h15, hein, gente? Ó, presidente, temos a última pergunta aqui do senhor Nelson, delegado então, seccional leste. Eu, lá naquela mesa, um cidadão chegou e falou para mim assim: olha, tem esse imóvel aqui que eu quero comprar. Dono de uma rede, dessas redes grandonas. Eu quero comprar. Não me importa o preço, não, viu? Eu compro. Vê isso para mim? Falei, nosso dono do prédio, meu amigo pessoal. Falei, pronto, aí, corretor é assim, né? Bom, eu digo para vocês, eu não faço negócio aqui em São Paulo, né? Eu me submeto a fazer negócio só na minha imobiliária, porque meu negócio é vender kitnet, apartamento pequeno, e eu não faço negócio aqui para ninguém dizer que eu uso a influência do cargo para fazer alguma coisa. Mas nesse caso eu fui, porque o cidadão era meu amigo, o dono do prédio era meu amigo, e a necessidade da empresa era vital pelo que ele me explicou. Ah, depois do almoço eu não vi a hora de ir lá, meu amigo. Né? Mas o meu amigo é presidente de uma entidade e o imóvel é da entidade. Aí eu cheguei nele e falei, rapaz, o que você acha de mudar essa entidade daqui para um lugar melhor? Falei, nem pensar, meu. Nem pensar. Falei, mas olha, é um negócio bom, você imagina assim pedir um dinheiro expressivo, fazemos uma avaliação e tal. Não, Viana, não dá. Falei, rapaz, aí... E não teve jeito, eles não vendem. E eu vou falar quem é. Não vou falar o comprador, porque... Mas para quem conhece lá o local vai saber que é o comprador. Era a única loja de rede nacional que tinha lá. Largo da Batata, o prédio era do CREA. E o Tadeu, meu amigo, que era o presidente do CREA. Falei, Tadeu, vende, rapaz, compra um prédio 3 vezes maior do que esse, num lugar... Não, mas que esquece, Largo da Batata aqui, com os engenheiros não tem conversa. Não teve. Então, você vê, coisas que acontecem, né? Mas naquela mesa, ele contava história, que hoje na memória. Lembrei da... Mas naquela mesa, a pessoa mais destacada que tinha era eu, porque corretor de imóveis, todo mundo tinha negócio e todo mundo queria conversar comigo. Então, imagina, colega, se nós atingirmos esse padrão do corretor de imóveis americano, tenha paciência, a nossa profissão vai ser uma coisa altamente cobiçada por todo mundo. E o que mais me empolga, né, eu chego aqui no CRES todo dia, 6h30, 7 horas da manhã, diariamente. 6h30, 7 horas da manhã eu estou aqui. E aí eu fico imaginando, né, o que me move para me dedicar desse jeito. É pela certeza que tenho de que isto está para acontecer. E que parte deste resultado vem do trabalho que eu e minha diretoria, meus conselheiros, estamos em conjunto, colegas delegados do CRES, membros de grupo de trabalho, nós somos em 2.300 hoje, que trabalham para que o CRES seja assim. Então, eu acho que essa união, esse trabalho, esse esforço que nós estamos fazendo ao longo desses anos, ele está para ser premiado com esta nova interpretação da nossa atividade profissional, que vai começar a acontecer daqui para frente com a sociedade, não porque nós estamos investindo em dinheiro de publicidade na televisão ou em qualquer outra coisa, mas pela percepção da sociedade que o profissional é esse, está mudando esta questão. Então, isto é que me empolga nesse trabalho. Eu diria para você, não devemos ser otimistas, né? Porque o otimista pode errar, mas o mesmo erro pode cometer o pessimista. Eu acho que nós, com entusiasmo, e com esperança de dias melhores, e colaborando com informações uns com os outros, nós vamos atingir o nosso objetivo muito mais rápido.
Boa noite, presidente Viana. Apenas para colocar aqui, até pedir desculpas. Meu nome é Nelson, sou delegado seccional da Zona Leste. Até para eu pedir desculpas, porque eu tenho uma network que eu fiz de WhatsApp entre proprietários e pessoas que têm interesse em imóveis. Eu acabei vendendo um imóvel enquanto estava assistindo sua palestra agora. Está vendo? Então, eu acho que assim, aquele que não se motivar e não usar os meios, da internet, vai ficar para trás. Né? Aquele dúvida. profissional que fica sentado, que ainda pensa que é fichário de dedo, aqueles negócios, isso daí não existe mais. O negócio é você formar network dentro de WhatsApp, Facebook, se fazer presente. Todos os check-ins que eu faço, eu coloco o meu nome, check-in da minha imobiliária. Então, assim, tudo que aparece no Facebook aparece com o meu nome e com a minha imobiliária. Eu sei que às vezes até encho meus amigos com as minhas publicações, mas é isso aí, eu vivo disso. Então, o que ele está dizendo é muito simples, né? Como a energia elétrica, a internet, que todo mundo fica com medo, ela é a nossa maior parceira. A energia elétrica está ali, né? Dentro da tomadinha ali, quieta. É uma bruta de uma energia. Botar o dedo lá, toma um tranco, não é brincadeira, né? Está lá. Vai do jeito que você usa, né? Se você colocar um equipamento ali, ele vai funcionar porque tem aquela energia. A energia é constante. Agora vai de como você vai usá-la. E a internet é isso. Se nós soubermos usar, poxa vida, ela é uma ferramenta fora do comum. Na minha imobiliária, ela tem nos servido muito bem. Nas nossas comunicações com os nossos clientes e na exposição dos imóveis que nós temos também para intermediar. Então, tem dado bom resultado. E eu agora vendo essas imobiliárias usando aplicativos, com certeza absoluta, eu vou comprar um aplicativo. E o Crest já está desenvolvendo um aplicativo para corretores. Eu já tenho uma empresa que ganhou a licitação lá de Brasília, nós já conversamos, para desenvolver o aplicativo para o corretor de imóveis, fazer locação e venda através do seu próprio aplicativo, que são novidades que virão aí num curto espaço de tempo. Tá bom, gente? Boa noite a todos.